Fala galera, beleza? OniTrade na voz. E hoje eu tô aqui para ensinar vocês os melhores pontos de entrada dentro do Vela Vela. Como que você vai fazer isso? Qual a técnica que a gente utiliza e como chegar no mais alto nível operando opções binárias. Hoje eu vou ensinar para vocês detalhes técnicos e avançados aqui nessa aula gratuita. Então se você gosta do que eu tô fazendo, apoia o meu trabalho, curte esse vídeo, compartilha. Se inscreve no canal, que é muito importante você se inscrever e deixar um comentário. Pode ser um comentário de up, pode ser um comentário construtivo, tá? Então o comentário que você deixar aí já me ajuda demais a divulgar esse vídeo, beleza? Se você não gosta desse tipo de vídeo, você está convidado a se retirar até o próximo vídeo, tá bom? Vamos lá então. Hoje aulinha para você entender como pegar uma entrada perfeita. Qual o melhor ponto de entrada? Eu fiz até algumas marcações aqui, mas eu vou fazer novamente. Vou tirar essas linhas, tá bom? Primeira coisa, galera, é você entender o gráfico. Para onde meu gráfico está indo? O que ele está fazendo? Primeira coisa é você entender. Então, o que eu faço? Eu entro no gráfico, acho um gráfico bom, não adianta ser qualquer gráfico. Se não tiver um gráfico bom na sua visão, nem opera, tá bom? Achou um gráfico legal? Demarca a tendência desse gráfico. Com essa linha eu vejo que meu gráfico estava subindo. Ele estava numa tendência de alta. Olha só que interessante. Ele rompe essa linha de tendência com uma vela de impulsão de baixa, que dentro do vela-vela é um dos 5 padrões que tem muita força de entrada. Aqui seria um ponto de entrada perfeito, principalmente porque aqui a gente tem um suporte. E quando ele rompe essa linha de tendência, qual que é a busca desse gráfico? O suporte, o próximo suporte. Tá bom? Mas isso não é para agora que eu vou ensinar vocês. Primeiro a gente tem que entender o gráfico, tá? Então aqui nosso gráfico estava subindo. A partir desse ponto aqui, ele rompeu essa linha de tendência e por enquanto ele não fez nada. Então aqui a gente tem que observar, tá bom? Mas por enquanto meu gráfico estava subindo, então eu pensaria em fazer compras até o momento desse rompimento. Tá? Se aparecesse um dos 5 padrões do Vela Vela, que eu vou ensinar para vocês cada um deles aqui no canal, tá bom? Hoje vamos ver qual que vai aparecer para eu ensinar para vocês, beleza? Sempre aparece, sempre aparece. Tranquilo. A partir desse momento que houve esse outro rompimento aqui, meu gráfico ele muda a tendência principal que estava até o momento e começa a descer, fazendo topos e fundos mais baixos. Correto? Perfeito. Fez essas marcações, você já entende o que seu gráfico está fazendo, o que ele está querendo fazer, quais regiões ele vai buscar. É o próximo passo. É o nosso próximo passo. Então eu sei que o meu gráfico estava subindo, rompeu uma linha de tendência, fazendo topos e fundos descendentes nesse momento gráfico, e aí eu vou marcar regiões próximas aonde meu gráfico está movimentando. Eu vou marcar o quê? Suportes e resistências, correto? Aqui a gente tem um suporte, aqui a gente tem uma resistência. Nesse ponto aqui a gente tem também uma resistência agora. Eu vou dar um zoom no gráfico. E aí, ó, ele acabou de fazer para mim o quê? Uma vela de continuação de baixa, aonde é uma vela de força. Então eu teria um ponto de entrada aqui no 50% se essa vela tivesse voltado aqui nos primeiros 30 segundos, aonde está minha seta, ó. Como ela não voltou, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Ela tem que voltar aqui nos 50% para que eu tenha a entrada para a próxima vela. Ou seja, a próxima vela que nasceu já vai ser a minha entrada. Entenderam? Como o gráfico está subindo novamente, eu puxo essa resistência aqui para cima. Isso aqui tudo eu já observo no olho, tá? Não preciso ficar marcando, mas eu estou marcando para vocês entenderem como é a minha visão quando eu estou operando. Eu puxo essa marcação aqui para cima para eu ver onde tem outro ponto de resistência, se é muito próximo ao outro. Se esses dois pontos são bem próximos, vira uma região de briga, onde os preços aqui dentro costumam ter dificuldades para sair, e aí eu preciso de um rompimento.
tá? Agora, nesse momento, para ele voltar aqui para cima, eu preciso do rompimento dessa região com uma vela de força, tá bom? Aqui embaixo, ó, aqui nesse ponto específico, tem muita resistência e suporte, tá? Então é muito perigoso operar aqui nesse momento. Mas eu vou deixar nesse gráfico mais um pouco, porque eu operei nele nas últimas 4 operações. E eu estou empatado nessas últimas 4 operações dentro desse gráfico. Então vai ser a derradeira aqui. Se ele romper aqui e não tocar aqui, eu vou tentar pegar uma compra para essa resistência. Se for uma vela de continuação, de impulsão, se for uma vela de força, ela tem que romper essa linha. E eu vou pegar essa aqui e vou jogar aqui para cima, porque aqui tem mais uma resistência, ó, tá vendo? Com o gráfico ele está deixando muita resistência, e olha onde ele foi buscar. Exatamente onde tem outra resistência, que é um gráfico que está travado. Tá? É um gráfico que precisa de muita análise. Você precisa estar o tempo inteiro ligado. Mas a gente vai fazer essa operação, a gente vai tentar pegar essa operação. Tá? Como ele tocou aqui, eu descarto uma operação aqui agora, nesse momento. Se ele fizer uma vela pequena, vermelhinha, descanso. Bum, enfio compra. Tá? A vela de descanso no meio de uma resistência entre resistência e suporte é um ponto legal de compra ou de venda, dependendo da cor dessa vela de descanso. Se ela for uma vela vermelhinha, é um ponto legal de compra. Se for uma vela verdinha, é um ponto legal de venda, tá bom? Se romper para baixo, se romper para baixo com uma vela de impulsão, de continuação, vamos seguir nessa venda. Nesse momento, esse padrão me interessa, se romper, mas tem que romper essa linha. Cara, é um padrão forte. Olha, rompeu, vambora. Não, quase que eu cliquei agora, pegar agora. Tá? Por quê? Eu poderia esperar voltar até nessa linha. Tá bom? Só que aqui é uma vela de impulsão de baixa. É uma vela de impulsão de baixa fortíssima, fortíssima, fortíssima. E tende a buscar exatamente o último movimento dela, que é o quê? É esse suporte aqui embaixo. Vamos ver se respeita, né? É um gráfico que está em OTC. OTC geralmente não respeita tanto porque é o gráfico da própria corretora. Mas a gente tem que confiar no vela da gente, né? Ele tende a buscar essa última referência aqui embaixo. Tende a buscar. Quer dizer que vai buscar? Não. Mas a minha análise toda montada para esse momento, para essa entrada. É uma análise focada basicamente na movimentação de vela. Nos padrões do vela-vela. E aí, quando você tem uma análise forte e certeira, as chances de você ter um erro diminuem bastante, são quase nulas. Só que se vocês perceberem, a gente está aqui há quase 20, 30 minutos analisando uma entrada. Eu consigo fazer entradas mais rápidas dentro do gráfico? Com certeza. Só que eu gosto de analisar bastante antes. Entendeu? Então, às vezes, quando eu gravo um vídeo para vocês aqui operando, eu já analisei bastante o gráfico. Eu só gravo as operações. E aí ela vem realmente buscar nosso último ponto marcado, que é o nosso suporte. Entenderam? Então é isso. Novamente, aqui não interessa se é uma conta demo, se é uma conta real. O que interessa é o conhecimento que eu estou passando para vocês. Se você gosta de vídeos assim, like, comenta, compartilha. É muito, muito importante. Se você não gosta, vem no próximo vídeo para ver se te interessa. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Um forte abraço. Essa vela que a gente operou, só recapitulando para vocês entenderem, como eu falei, teria uma vela hoje, no vela sempre aparece. É uma vela de impulsão, tá? É uma vela de impulsão de baixa. Olha só, se a gente colocar essa vela aqui, ó. Opa. Eu pego ela. A vela de impulsão ela tem que ter um corpo legal e um pavio do lado que eu quero operar. Ou seja, se for uma venda, o pavio tem que estar na parte de cima e ela tem que ser vermelha. Se for uma compra, o pavio tem que estar no lado de baixo e ela tem que ser verde. E ela tem que estar numa região de suporte
se for uma compra, numa região de resistência, se for uma venda. É o que aconteceu aqui. Era uma referência de resistência, padrãozinho de impulsão de baixa, de força. Quando a gente tem uma vela de força, ó, a gente opera nos 50% dela. E quando é uma vela de impulsão de força, de baixa, eu posso operar na abertura ou nos 50%. Tanto que eu peguei uma operação boa, mais ou menos aqui, né? Não esperei chegar nos 50%, porque era uma vela de impulsão também. Se ela fosse só de força, necessariamente eu tenho que esperar os 50%, tá bom? E foi isso. Essa vela demonstrou força de baixa. Eu entrei um pouquinho depois da abertura, buscando a última referência lá embaixo. Sempre busque alguma coisa. O gráfico sempre vai querer buscar alguma coisa. Beleza? Até o próximo vídeo. Forte abraço. Fui. Valeu.